Finalmente eu voltei com as videoaulas, agora que eu tô conseguindo um tempo. Eu vou falar sobre cálculos básicos de isostática, porque é um conteúdo simples, você não precisa conhecer muito. E porque também minha sala, né, engenharia, vai ter prova disso logo logo. Isostática é sobre estrutura. O que é uma estrutura isostática? É quando o número de restrições é igual ao número de equações da estática. Isso aqui não é muito importante saber, mas é quando as reações, mesmo número de apoios mais um. O que são os apoios? Os apoios podem ser classificados como apoio móvel, também conhecido como chariote, possui uma reação. Apoio fixo, rótula, possui duas reações. E engaste, possui três reações. É também importante saber que eles podem ser considerados apoio de tipo 1, de tipo 2 e de tipo 3. Eles estão nessa sequência aqui. O apoio móvel já vai ter uma reação em relação ao ponto que ele está inclinado, aqui é para cima ou para baixo. A força vai ser vertical em relação a ele. Ele não vai ter reação vertical, pois ele tem rodinha embaixo. Você empurra ele para a direita, ele vai para a direita, ele não vai reagir aí. Os que estão com duas reações, ele é encaixado no chão. Se você empurra ele para um lado, ele vai te empurrar de volta. Se você puxa ele para cima, ele vai te puxar para baixo. E o de engaste, ele possui uma reação extra que é de rotação. Se você tentar empurrar ele aqui em cima, ele vai rodar de volta contra você. O engaste nós não vamos usar muito em isostática, é uma coisa mais avançada. Aqui eu criei um esquema bem simples, então bem reto, uma plataforma sobre dois apoios, e tem três reações, que é para virar uma estrutura isostática. Nós temos aqui uma força a 2 metros do ponto A, descendo 20 kN, uma força a 4 metros do ponto A, descendo 10 kN, e outro apoio, um apoio móvel a 6 metros desse ponto A, que eu chamei de B. O ponto A tem duas reações, a horizontal e a vertical, e o ponto B só tem a reação vertical que nós não ainda conhecemos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o somatório de cada tipo de força. Nós temos a força horizontal, a vertical e do momento. Esse do momento você tem que escolher um ponto de referência. Somatório, apesar dessa coisa meio estranha, é um E, mas você pode escrever ele simplesmente imaginando que é um M virado. Somatório é você simplesmente somar todas as coisas que faz referência a um tipo. É uma coisa básica. E além disso, todas essas contas devem dar igual a zero no final, para dizer que a força e a reação se anulam. O somatório das forças horizontais é igual a zero. O que nós temos de força horizontal aqui? Você procura nesse esquema. Nós só temos a força horizontal do ponto A, que eu vou chamar de HA para referência. Como nós só temos isso, e isso daqui é igual a zero, então HA é igual a zero também. Então vamos tirar ela aqui, para ficar mais fácil e menos poluído. Vamos fazer o somatório das forças verticais. Nós temos o VA, o VB, que são as forças verticais de A e B, respectivamente. E nós temos as forças descendo de 20 e de 10. Como eles estão descendo, como nós estudamos lá no fundamental, no plano cartesiano, onde nós criamos gráficos, o que vai para baixo está indo no sentido negativo e o que está indo para a esquerda também está indo no sentido negativo. O sentido positivo é para a direita e para cima. Então, nós temos o VA mais VB, menos 20, menos 10, sendo igual a zero. Nós temos aqui o menos 20, o menos 10, que dá menos 30, e é uma equação básica. Nós podemos simplesmente passar esse menos 30 para o outro lado como 30. Positivo. Nós passamos simplesmente o número para nós isolarmos os valores que nós não conhecemos e os que nós conhecemos. Agora nós vamos fazer o de momento. O que é o momento? Referido muitas vezes como momento fletor, é a força de rotação. Para você lembrar que também é força de rotação, você pode pensar que momento lembra dos tempos felizes ou tristes da sua vida. Tempo lembra relógio. Relógio roda. E a ideia é de relógio mesmo o negócio. O lado positivo que eu vou considerar nesse vídeo é o sentido horário, porque o tempo passa, né? No sentido horário. Mas tem livros que usam o sentido anti-horário também. Mas isso daí não faz diferença no resultado final. O método que você usa, se chegar no resultado certo, continua sendo o resultado certo. A rotação é a distância vezes a força. Se você empurra algo no seu centro, ele não roda. Logo, como a distância do seu centro é zero, toda força multiplicada a zero também é. Vamos imaginar uma maçaneta de porta. No primeiro, o momento vai ser zero no ponto A, pois ele está empurrando a maçaneta bem no ponto que ele está fixo na porta. Imagina você está empurrando a maçaneta por cima assim. Ela não vai rodar. Aqui no outro exemplo, nós temos uma maçaneta com 2 metros de distância da onde está sendo empurrada. Uma situação meio complicada, né? Mas aqui, nós vamos ter a força que eu referi aqui em cima na demonstração, que é de 5 kN, vezes os 2 metros. Então, o momento no ponto A é de 10 kN/metro. Você pode ter a situação também de ter uma força horizontal. E por que aqui ia dar zero? Simplesmente porque ele está indo direto ao centro do apoio A. Olha aqui, está no centro dele. Isso ocorre
Porque não depende da distância em si, mas depende da relação que a força tem na distância. Daqui não está fazendo nada em relação à distância, porque ele está indo no centro ainda. Para você conseguir pensar melhor, você pode imaginar que a força só afeta o momento de uma coisa, de um objeto, na sua posição contrária. Como assim? Lembra que aqui ele só fazia diferença, a força vertical que descia, se ele tivesse a uma distância horizontal de 2 metros. Então a força só vai fazer diferença quando o negócio no sentido contrário a ela, na distância contrária a ela. No caso, aqui a força horizontal só faria a diferença, tipo, se essa coisa estivesse para cima e a força estivesse aqui. Ou seja, a distância vertical vezes a força horizontal cria o momento. Agora nós vamos voltar aqui para calcular o somatório das forças do momento de A, sendo igual a zero. Nós temos o quê? Nós temos o ponto A, que nós escolhemos de referência, ele vai ser o centro do nosso relógio imaginário, ou da nossa maçaneta, que nós falamos. Como a reação está nela mesmo, ela está a zero de distância dela, então temos VA vezes zero, mais menos 20 vezes 2 por causa da distância, mais menos 10 vezes 4 por causa dessa distância aqui, 2 mais 2 é igual a 4, mais VB vezes 6, que é a reação do B, vezes 6 por estar 6 de distância. E tudo isso é igual a zero. Realizando os cálculos, nós temos 0 menos 40 mais 6 VB igual a zero. Realizando de novo, menos 80 mais 6 VB igual a zero. Nós separamos eles para termos os valores que nós conhecemos dos que não conhecemos. Os dois ficam negativo, então nós cortamos o negativo com o negativo, fica positivo, e dividimos 80 pelo 6 para isolar ainda mais o VB. Já que está multiplicando, passa dividindo. 80 dividido por 6 dá aproximadamente 13,3. Nós vamos deixar no aproximado, é por questão de vídeo, mas vocês perguntam para o seu professor, ou aonde você precisa realizar essas contas, para ver quantos números após a vírgula você deve pôr. Coloquei só um aqui. Nós já colocamos ele no esquema, e vamos agora realizar o VA e VB. Pode ter visto que eu coloquei em evidência o VA e VB, aqui da somatória anterior. Nós não precisamos refazer toda a conta do momento de novo. Nós simplesmente no somatório das forças verticais encontramos que VA mais VB é igual a 30. Nós sabemos agora o valor de VB. Então vamos substituir o VB por 13,3. Nós temos VA mais 13,3 igual a 30. Nós passamos o 13,3 para o outro lado subtraindo. Nós temos que o VA é 16,7. E pronto, nós descobrimos o VA também. Se só a questão exigir apenas as reações, pronto, agora nós temos o HA igual a 0, VB igual a 13,3 kN e o VA é 16,7 kN. Bem tranquilo calcular as reações. Agora nós vamos partir para o gráfico de momento fletor. Para isso nós temos que entender o que é derivada. Eu vou explicar o básico do básico de derivada. Nós não vamos entrar no profundo, na área de isostática, não ainda, né? Só em coisa muito mais avançada. Mas derivada é uma função que afeta a variável, que são as letras que estão na fórmula, tipo x ou n, que nós usamos bastante. Se essa conta não possui variável, seu valor vai ser zero. Aqui uns exemplos. A derivada de 20, nós representamos assim a derivada, entre parênteses e um aspas na frente, vai ser zero, pois não tem x, não tem nada. 150 menos 15 também é zero. 150 mais 25 também é zero. Não tem variável, não tem valor. Agora, uma derivadas bem simples, onde o número está sendo multiplicado por x, sua derivada é o termo vezes o expoente de x, vezes x com menos 1 em seu expoente. O que eu estou querendo dizer aqui, representando? Nós temos aqui o 20x, a derivada dele vai ser 20. Sempre que você ter só um número e a derivada com nada, vai ser o próprio valor. Mas por que isso daqui? Porque x sozinho ele está sendo elevado a 1. Nós passamos o 1 para o outro lado aqui multiplicando 20. Nós temos 1 vezes 20 é 20. E nós subtraímos agora 1 do expoente que estava aqui em cima. Então fica 1 menos 1 igual a 0. X a 0 é igual a 1. Então nós ficamos com 1 vezes 20 vezes 1, que é 20. Aqui nós temos outro caso de 150 x ao quadrado menos 15. Os 15, como está sozinho, você só anula ele, pois ele não tem variável com ele. Nós ficamos com 150x ao quadrado para fazer a variável. Nós passamos o 2 multiplicando 150 e subtraímos 1 desse 2. Nós temos 2 vezes 150x, que é 300x. Na derivada de 150 vezes 4x à quarta, nós passamos o 4 multiplicando, que é 150 vezes 4, vezes x elevado à quarta menos 1, que é x à terceira. Nós temos, então, 600 x à terceira como resultado dessa derivada. Agora eu já coloquei até um gráficozinho aqui do lado, que é o que nós vamos usar para representar cada ponto da tabela. Aqui o V vai ser sempre a cortante. É importante nós termos isso para conseguir definir onde que tem momentos máximos e mínimos. E o de baixo é do próprio momento em si. A cortante é onde que nós vamos usar a derivada. Aqui eu já limpei. E aqui nós vamos usar cortes
nós vamos pegar a primeira força que nós encontrarmos. Eu prefiro pegar da esquerda à direita. E vamos seguir até a próxima. Eu também cortei aqui os valores da distância, pois todos são de 2 metros entre as forças entre si. E nós vamos representar aqui. Nós temos o corte S1, que vai de 0 até 2. E essa distância aqui vai ser para todos os valores. Então nós vamos colocar ele como x, uma variável. E o momento, agora nós vamos considerar em relação ao ponto que nós fizemos esse corte aqui. É essa barrinha que eu criei em preto. Como nós temos uma força de 16,7 indo para cima, nós temos 16,7 vezes x, que é a distância. O momento de 0 até 2, a fórmula dele é 16,7x. A cortante vai ser a derivada disso. Então, a cortante de 0 até 2 metros vai ser de 16,7, pois nós só removemos x. Você não precisa calcular o momento do ponto 0, pois 0 vezes 16,7 é igual a 0. Ou nós vamos calcular então o momento do ponto 2, de 2 metros. 16,7 vezes 2 é de 33,4. Nós já colocamos ele aqui no gráfico. A cortante, nós não precisamos fazer ele de um ponto, pois ele é uma constante, ele não tem x, então ele não muda. Ele vai ser 16,7 o tempo todo. Desenhamos as linhas. Uma coisa que vale notar, que no momento o lado positivo é para baixo. Isso daqui é para representar a dobra que vai ter, que vai ser sempre ao contrário aqui. Você pode reparar, aqui ele está aqui, o objeto. Isso daqui está empurrando para baixo, então ele vai ficar dobrando desse jeito. Por isso que aqui é ao contrário. Nós vamos fazer o próximo corte. Agora nós adicionamos a próxima força, que é de 20. E aqui nós substituímos o x que nós tínhamos por 2, pois agora nós temos a distância completa. Não é uma distância que vai ficar variando agora. Então esse ponto vai dos 2 metros até os 4. Nós vamos colocar aqui nas contas. Nós temos 16,7 até esse apoio. Nós criamos esse corte, nós estamos usando como referência, como dito, é de 16,7 vezes x mais 2. O 2 que nós já conhecemos e mais o x aqui de distância. Nós vamos simplesmente multiplicar 16,7 por 2 e depois por x. E tudo isso a menos 20x, por causa disso daqui, tá a x de distância e está indo para baixo. Nós temos então que o momento de 2 a 4 é igual a 3,3x mais 33,4. E a cortante é de menos 3,3. O momento do ponto 4 vai ser 3,3 vezes 2. Mas por que 2? Isso daqui é porque nós vamos ter que usar o intervalo aqui que nós usamos. Pois a distância aqui era 2, né? Você lembra disso? Se nós multiplicássemos por 4, nós ia estar distorcendo essa figura aqui. Ou, se você não conseguir ver isso daqui no esquema, você pode ver aqui também, ó. O intervalo de 2 até 4 é de 2 de distância. Você pode simplesmente pegar esse primeiro valor e subtrair do segundo. Então, 4 menos 2 é igual a 2. Então, é esse o valor que nós vamos ter que multiplicar. E substituir o x, né, no caso. Fazendo a conta aqui, é de menos 6,6 mais 33,4, nós temos 26,8. Nós já podemos colocar no gráfico. Colocamos o menos 3,3 na cortante e o 26,8 no momento. Mas é muito complicado fazer desse jeito, não é? Nós temos outra forma, que é bem mais fácil. Eu só usei a anterior porque está na teoria, nós temos que pôr. Mas é bem mais tranquilo nós pensar pela derivada primeiro. Pois você pode ter reparado aqui no início que nós subimos de 16,7, na derivada nós também subiu 16,7. Então é bem mais fácil calcular assim. Nós temos aqui. Então nós vamos pegar as primeiras forças. Então a primeira parte da cortante, que vai de 0 até 2, por causa que a distância entre as forças, é de 16,7. Você lembra que aqui é tx, então nós simplesmente removemos aqui. Então nós vamos ter 16,7. E na segunda vai ser o resultado da anterior, mais o valor aqui. Como ele está indo para baixo, ele é negativo. Então 16,7 menos 20 para V2 até 4, que dá menos 3,3, como nós já vimos aqui. Ele vai continuar aqui no terceiro também, a terceira força, que é de 10 indo para baixo. Nós pegamos o resultado anterior, que é de menos 3,3, menos 10, que é menos 13,3. Nós já podemos colocar aqui no gráfico. Ele sempre vai voltar a zero aqui no final. Uma coisa para se notar também, mas por que nós pegamos essa última força? Pois ela já está no ponto final, ela não faz diferença. Agora eu vou converter esses valores no momento. Lembra que quando na derivada, para nós transformarmos um número, tipo 16,7 em x, numa derivada, ele simplesmente só some com x. Então, o que nós vamos fazer? Quando o número está isolado, assim, em uma cortante, nós só colocamos o x nele. Então, o momento de 0 até 2 vai ser 16,7x, a fórmula. Nós vamos ter que realizar a conta aqui para conseguir chegar no próximo. Então, nós pegamos a distância aqui, de 0 até 2 é 2. E substituímos o x. Nós vamos chegar no resultado de 33,4. Agora no próximo, nós vamos pegar o valor da cortante, que era de menos 3,3. Vamos colocar o x na frente e vamos somar com o resultado do m anterior. Você pode usar aqui do gráfico mesmo, para ficar mais fácil de se realizar, em vez de ficar essa bagunça toda cheia de números, se você não gosta assim. E como a distância de 2 até 4 é 2, nós simplesmente substituímos e nós vamos conseguir o 26,8. Agora, nós vamos para a última parte da cortante de 4 até 6, que deu menos 13,3. E vamos colocar o x na frente, aqui no momento. Nós temos um momento de menos 13,
movimentos de 4 até 6 sendo menos 3,3x, mais o valor que nós conseguimos anteriormente em M. Nós temos isso, mais 26,8. O resultado disso vai ser para M6, vai ser de menos 26,6 mais 28,8. Você pode ter visto que o resultado deu 0,2. Mas, aqui no gráfico eu coloquei para 0. Simplesmente, lembra que nós arredondamos o número no início para as reações? Então, por isso, não vai dar o valor exato, mas sempre, no momento, ele vai começar no 0 e vai terminar no 0. Então, quando você chegar nesses erros pequenos aí, toleráveis, você pode fazer isso daí.